Olá, boas-vindas ao curso de ESG aqui do Congresso de Nanotecnologia. Hoje nós vamos tratar da nossa primeira aula, que é a aula sobre ecoinovação, em que nós vamos trazer tanto os princípios do ESG, como também a introdução sobre o que é de fato ecoinovação e como isso está relacionado com o ESG e como uma forma de inovação na construção de um futuro que seja mais sustentável. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. O meu nome é Luciana Benetti, eu sou doutoranda em Economia Política Mundial, com foco em aquecimento global e antropoceno. Sou professora universitária, palestrante em diversos países, especialista em sustentabilidade, e aqui na Tropos Lab eu trabalho como consultora de sustentabilidade e consultora de inovação. Aqui está o meu LinkedIn, caso alguém queira acessá-lo, basta ler o QR Code. Vou falar rapidamente da Tropos, né, para vocês entenderem qual é o nosso papel relacionado a ESG e inovação. Nós somos uma consultoria que trabalha com inovação, com tecnologias digitais e desenvolvimento do comportamento humano. Então, o nosso foco aqui é muito pautado no desenvolvimento de pessoas, com o intuito de acelerar e transformar negócios e ecossistemas. Os nossos pilares de atuação estão relacionados ao desenvolvimento de inovação em empresas e em instituições. Então, a gente trabalha com desenvolvimento de projetos focados de determinadas empresas que sejam focados em inovação, então, o que nós chamamos de empreendedorismo. Nós também trabalhamos com ecossistemas de inovação, que são startups, geralmente relacionados a grandes players como o Sebrae e afins. Nós também temos toda uma vertical relacionada ao suporte de investimento venture capital, engenharia comportamental de pessoas voltadas para a cultura da inovação. Então, como eu falei, a gente tem um foco muito grande no comportamento humano. E, por fim, nós temos soluções ESG que são relacionadas ao diagnóstico de grandes empresas ou de startups, e isso acaba se relacionando com todos os demais pilares, porque nós aplicamos exatamente o mesmo trabalho, tanto de desenvolvimento de inovação de empresas, desenvolvimento de ecossistemas, suporte a investimentos e a parte de pessoas, com foco em ESG. Então, nós trabalhamos com projetos que têm essas especificidades relacionadas ao ESG. E vocês devem estar se perguntando por que, afinal de contas, falar de ESG hoje, né? Então, eu trago aqui duas imagens, com basicamente 11 meses de diferença. Então, nós temos eventos climáticos extremos e completamente distintos que aconteceram aí no decorrer de menos de um ano, para ilustrar um pouquinho da importância de falar sobre esse assunto, principalmente num congresso desse porte, como nós estamos falando hoje. Então, em junho do ano passado, nós estávamos em um momento em que diversas queimadas, diversos incêndios florestais estavam assolando partes diversas do planeta. Nós tivemos alguns que foram, obviamente, propositais, como de forma recorrente isso acontece na Amazônia brasileira, mas nós temos outros tipos de queimadas que são causadas pelas secas extremas e o calor extremo. Então, nós passamos nesse momento por diversas queimadas em regiões distintas, e o que levou grandes cientistas, também cientistas que são de grande porte e que também são relacionados na própria estrutura do IPCC, trazerem um novo termo. Nós já não estamos falando de aquecimento global, nós estamos na época de ebulição global. Todos aqueles cenários que nós havíamos estudado recentemente, né, desde o painel intragovernamental para mudanças climáticas, né, o IPCC, que havia sido publicado lá em 2016, prevendo que determinadas mudanças aconteceriam somente na metade do século. No último painel, que foi lançado entre 2021 e 2022, já se trouxe que muitas dessas mudanças que eram esperadas a partir de 2040, 2050, já estavam em curso.
E logo depois, nós tivemos, então, esse cenário que trouxe para a gente que aquelas mudanças muito extremas já estavam, de fato, acontecendo, que foram essas queimadas. Nós passamos a falar, então, de ebulição global, não mais de aquecimento global. Menos de um ano depois, nós temos um cenário completamente distinto, porém de igual gravidade, que são as cheias que aconteceram no entre final de abril e meados de maio, no Rio Grande do Sul. Os rios Taquari e Caí são rios que eles têm uma probabilidade de enchente, tem uma probabilidade de cheia bastante grande, e ocasionalmente, durante toda a sua história, enfim, né, desde do início das construções e habitações próximas a esses locais, já se tem alertas de áreas de inundação. Então, são locais que eles já são propícios a isso em determinados momentos. Mas jamais aconteceu algo de tamanha gravidade. Não é a primeira vez que nós temos cheias que, de fato, destruíram cidades inteiras. Existem algumas cidades que precisarão ser praticamente reconstruídas do zero. Então, os eventos extremos, quando a gente fala de eventos extremos, é nesse sentido. Cheias que aconteciam ocasionalmente, que aconteciam pontualmente, elas começam a se tornar cada vez mais frequentes e assolar locais com um nível de destruição muito grande, assim como queimadas ou determinados eventos que acontecem em algumas regiões. No caso do Rio Grande do Sul, essas enchentes, elas acontecem geralmente a cada ano. Existe um período em que acontece quando chove bastante na região, mas elas vêm acontecendo cada vez mais frequentemente. Somente no ano passado nós tivemos 2 cheias que foram extremamente graves. Uma aconteceu em setembro, a outra aconteceu em novembro, em que uma parte das regiões que foram afetadas agora também foram afetadas. Então, existem pessoas que tiveram que reconstruir suas casas ali no final do ano passado e agora perderam tudo novamente. Porém, nesse nível de destruição, é uma cheia que não tem precedentes. E isso ocorre justamente em função do que nós chamamos de ebulição ou aquecimento global. Né? Nós estamos passando por esse momento em que cada vez que esses eventos que antes eram esporádicos ou que aconteciam em uma proporção menor, eles acabam se tornando cada vez mais frequentes e cada vez mais graves. Então, apesar de ter sido, né, a primeira cheia dessa gravidade que aconteceu nessa região, com certeza ela não será a última. Né? Então, a gente tem aqui toda uma preocupação, porque existem cidades que vão precisar ser realocadas, pessoas que vão precisar ser conduzidas, e a gente vai ter que entender como que a gente vai lidar com isso. Então, vamos falar agora especificamente de ESG. ESG, ela é uma sigla que ela começou a ganhar corpo no mercado corporativo para falar justamente sobre escolhas de investidores, de empresas, focado em uma agenda proativa, tentando pensar nos 3 pilares que abarcam o tema, que é o ambiental, o social e o G de governança, no intuito de trazer o menor risco possível para o investidor. Então, o objetivo de se falar de ESG não necessariamente ele nasce de uma preocupação genuína com o meio ambiente, sociedade e etc. Ele é uma forma através da qual o mercado se utiliza para falar de sustentabilidade sem causar nenhum tipo de perda ou tentando prevenir perdas para os investidores ou algumas empresas em si. Então, quando a gente fala em ESG, a gente tem que levar em conta que é um movimento mercadológico. Ele não é um movimento do que a gente chamaria, dentro da economia política, de radical, que de fato vá na raiz do problema. Então, radical, quando a gente fala, é encontrar a raiz do problema e trabalhar na raiz do problema. Não. Dentro do que a gente trabalha enquanto economia política, a gente pode chamar o ESG apenas de algo
paliativo. Então, seriam reformistas, medidas reformistas, em que a gente vai numa linguagem mais popular, tampar o sol com a peneira. A gente vai tentar ali trabalhar com algumas medidas, reduzir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas sem de fato trabalhar na raiz do problema para tentar mitigar o problema desde sua origem. A gente vai trazer algumas medidas tentando ali encontrar um viés de escape, sem, no entanto, mexer no principal pilar do que nós estamos falando aqui quando se trata de mercado, que é na lucratividade. Então, o ESG, ele é um movimento de mercado. Quando a gente fala em sustentabilidade, de fato, ele não é ou não deve ser olhado como um movimento de mercado. Então, a sustentabilidade em si, ela precisa ser tomada como um movimento sociopolítico, econômico, radical, que ataque na raiz do problema e não simplesmente com medidas paliativas. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando especificamente de mercado e de ações e parcerias e estruturas, etc., que são voltadas para empresas e também para investidores. Então, acho que aqui é importante a gente ter essa diferenciação, porque a partir de agora nós vamos falar especificamente desse viés mercadológico da sigla ESG. É importante também citar que no Brasil nós já estamos usando a sigla ASG em vez da sigla ESG. O E, ele vem de environment, que é uma palavra, né, de origem da língua inglesa, e nós estamos substituindo essa palavra por ambiente, né, na tradução seria o meio ambiente, então nós estamos utilizando o A de ambiente para substituir o E e trazer isso mais para o português, para a nossa língua. Então, nós estamos já com essas distinções. Então, o pilar E ou A, ele é a dimensão relacionada ao meio ambiente, né? E está relacionada ao quanto que determinada empresa ela está focada ou está trabalhando para diminuir a sua pegada ambiental. Quando nós falamos do S, que é o social ou responsabilidade social, nós estamos falando diretamente do impacto positivo de uma empresa em benefício da sociedade. Quando nós falamos de G, de governança, nós estamos falando especificamente em evitar abusos ou ineficácia da gestão de empresas. Então, aqui vocês veem que o pilar do ESG, ele está totalmente voltado para o mercado. Ele é o pilar mercadológico e não necessariamente ambiental de uma maneira mais ampla, né, relacionado com sustentabilidade de fato. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o E, antes de nós entrarmos na eco-inovação. Então, aqui o E, o A, né, o meio ambiente, ele pode abranger, né, diversas atividades, desde gestão de resíduos, emissões de CO2, redução de consumo de recursos naturais, enfim, qualquer tipo de dano que a empresa eventualmente possa causar ao meio ambiente. Em contrapartida, quando nós falamos de sustentabilidade, nós estamos falando de algo muito mais amplo, e trata-se da capacidade de satisfazer as necessidades do presente, ou seja, né, o fato de nós, enquanto humanidade, sobrevivermos e termos ali o mínimo para a subsistência, sem comprometer as gerações futuras. Ou seja, nós precisamos satisfazer as nossas necessidades sem comprometer os recursos disponíveis, renováveis ou não, para as gerações futuras. Será que isso está acontecendo? Não vou entrar nessa seara, porque hoje o nosso objetivo aqui é falar sobre eco-inovação. Para nós falarmos de eco-inovação, antes disso, nós precisamos entender o que é inovação. Inovação trata-se do desenvolvimento de um produto, de uma ideia, de uma melhoria, da criação de um mercado, da criação de um processo, da criação de algo novo ou melhorado, desde que ele seja aceito pelo público consumidor. Então, quando nós falamos em inovação, muitas pessoas acham que nós estamos falando de invenção. E não se trata da mesma coisa, apesar de elas terem algo em comum.
tanto a inovação quanto a invenção, elas podem ter algo que seja novo, jamais visto, porém, a invenção nem sempre se transforma em um produto ou em algo aceito pelo mercado. Já a inovação, ela tem por regra ser absorvida pelo mercado, ser validada pelo mercado. Então, algo só vai se tornar de fato inovação se ele chegar no mercado com aceitação. Se ele não for aceito, ele não é inovação. E quando nós falamos de eco-inovação, nós vamos partir do princípio de inovação. Se inovação é o desenvolvimento de um produto, de um mercado, melhoria de um processo, enfim, com a aceitação do público consumidor, a eco-inovação ela pode ser entendida como desenvolvimento de um produto, a melhoria de um processo, a criação de um mercado, etc., com orientação para sustentabilidade ou melhor, ESG, desde que aceito pelo público consumidor. Então, eco-inovação, ela é uma inovação em sustentabilidade /ESG, desde que, obviamente, aceita pelo público consumidor. Em outras palavras, a gente pode trazer inovação como desenvolvimento de ideias, de comportamentos, de produtos, processos que tenham como objetivo a redução de impactos ambientais ou o cumprimento de metas de sustentabilidade. Então, aqui é importante a gente lembrar que muitas empresas não necessariamente elas vão ter no seu core o ESG como um grande objetivo, mas elas vão acabar se utilizando de princípios ESG e de eco-inovação para o cumprimento de determinados regulamentos, de determinadas legislações que cada vez vêm se tornando mais comuns, a fim de cumprir com esse dever, mas não necessariamente elas vão ter no seu core a eco-inovação ou o ESG. Então, é importante a gente lembrar que esse conceito está ganhando cada vez mais espaço em decorrência de tudo isso que a gente já falou relacionado ao meio ambiente, né? E esse debate, ele surge dentro desse sistema econômico que nós temos hoje, que é o capitalismo, e ele não vai além disso. Então, como eu falei para vocês anteriormente, né, dentro do contexto sociopolítico-econômico em que nós vivemos, o objetivo, de fato, é olhar para a lucratividade. E é isso que a eco-inovação vai fazer. Ela não vai se propor a nada além disso. A gente não vai se propor a fazer uma mudança radical no sistema. A gente vai simplesmente se adequar às regras que já existem dentro do capitalismo para tentar inovar da forma com menos impacto e com menos danos socioambientais. Então, a eco-inovação, ela é considerada um tipo de inovação. Então, quando a gente fala de inovação, né, a gente tem esse cenário macro e a eco-inovação, ela é um tipo de inovação. Existem uma série de formas de inovar, de tipos de inovação, e a eco-inovação é um deles. E é importante a gente lembrar aqui que a eco-inovação, quando a gente aplica ela dentro de uma empresa, ela não pode ser vista como algo esporádico. Então, aqui nós fizemos um projeto de eco-inovação e nós não vamos mais olhar para isso. Muito pelo contrário, ele tem que ser um processo contínuo e trabalhar desde a melhoria de processos até novos meios de produção para tentar trazer padrões cada vez mais sustentáveis e de menor impacto na produção de uma empresa. Na prática, né, do que se trata a eco-inovação? Quais são os princípios básicos? Então, a gente vai trabalhar com precaução. Né? Do que se trata isso? É uma abordagem que ela vai olhar para riscos, para incertezas, tudo que vai estar relacionado à atividade humana dentro desse sistema no qual nós vivemos, que é o capitalismo, e o seu impacto no meio ambiente. Então, de forma objetiva, nós estamos falando de medidas proativas, né, que vão ser capazes de evitar danos futuros. Então, existem
formas de trabalhar com mitigação, que é após o dano já ser feito, mas a ecoinovação, ela vai tentar ao máximo evitar que o dano seja feito, em vez de remediá-lo posteriormente. Né? Porque a gente sabe, pela própria lei, leis da física, leis da termodinâmica, que existem coisas que, uma vez realizadas, a gente não tem como voltar atrás. Então, determinados danos que são causados, eles acabam se tornando irreversíveis. Então, a melhor forma de nós trabalharmos com isso é com a precaução. Outro pilar, princípio-chave, é a responsabilidade. Então, a ecoinovação, ela vai trabalhar em destruir, de certa forma, o conceito que já é um conceito clássico da economia, que é chamado de externalidade. A externalidade, por muitos anos, e vocês já devem ter visto isso acontecer por muito tempo, diversas empresas que causaram danos muito graves ao meio ambiente, elas não serem sequer responsabilizadas ou sequer penalizadas. Porque dentro da economia, entre aspas, existe o que anteriormente, né, existia, existe, porque em alguns locais ainda impera, as externalidades, que nada mais é do que a empresa ela não ser responsabilizada pelos danos sociais ou ambientais que ela causar através das suas operações, através do seu processo de desenvolvimento. Ou seja, a empresa ela não é responsabilizada por esses danos que acabam caindo tanto na sociedade civil quanto nos governos. Então, são governos e sociedades civis responsabilizados pelos danos causados pelas grandes empresas. Hoje em dia, nós estamos cada vez mais acabando, né, desmistificando esse conceito de externalidades, colocando cada vez mais a responsabilidade de quem, de fato, é responsável pelo dano. Ou seja, as empresas, cada vez mais, elas estão sendo responsabilizadas pelos danos causados socioambientalmente, desde a parte de extração até a parte de descarte final. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre cada um dos produtos ou dos insumos que fazem parte da sua operação. Outro princípio-chave é a prevenção, que está muito relacionada com precaução, em que a gente busca a prevenção, né, da geração de resíduos, de emissão de poluentes, enfim, todo o processo de ecoinovação, ele está pautado em evitar o excesso de produção. Então, basicamente, se busca produzir somente o que é necessário para que não haja descarte posteriormente. Então, vocês já devem ter ouvido que muitas marcas de moda, por exemplo, marcas de luxo, elas, ao final da coleção, em vez de colocar o saldo de peças que foram desenvolvidas para desconto, etc., né, fazer sales, etc., eles acabam incinerando para que o valor da marca não caia em decorrência, né, de promoções e etc. Então, eles acabam incinerando, causando um impacto gigantesco. Então, se eles utilizarem esse princípio da prevenção, já vão ser feitas quantidades muito menores de peças para evitar que isso aconteça, por exemplo, além de não incinerar as peças ao final, se dá um outro uso, como algumas marcas já estão fazendo, né, a coleta desses saldos de estoque, desmanchando as peças e transformando em peças novas, em parcerias com outros designers, enfim, em collabs. Mas existe esse princípio, então, da ecoinovação, que vai trabalhar contra esse desperdício desde a produção. Então, eficiência, a gente também vai buscar o melhor uso possível de recursos naturais, de energia, sem haver qualquer tipo de desperdício, pensando em maximizar a produtividade do sistema como um todo. E equidade, a gente vai falar, né, em relação à importância, garantindo que os benefícios, tanto os ônus quanto os bônus da inovação, eles sejam distribuídos de forma justa entre grupos sociais e gerações. Então, aqui a gente está falando especificamente, né, de
do próprio conceito de sustentabilidade, em que nós temos que sobreviver garantindo a sobrevivência das gerações futuras e não colocando toda a sobrecarga da terra, né, às custas das gerações futuras, colocando em risco as gerações que estão por vir. Agora, em relação a abordagens metodológicas, nós temos algumas principais que a gente vai passar por aqui, sendo a primeira delas, e talvez uma das mais conhecidas, é a análise do ciclo de vida, também conhecido como ACV. Essa metodologia, ela vai olhar os impactos, tanto impactos potenciais, quanto todos os aspectos que sejam relacionados ao meio ambiente de um produto, de um processo ou de um serviço, desde o início, antes da sua pré-produção até o seu pós-consumo, ou seja, desde a extração das matérias-primas até o descarte final. Então, quando a gente fala de pós-consumo, significa muitas empresas não se responsabilizam somente até a entrega do produto. Então, a pessoa consumiu e o que ela vai fazer com aquele produto quando ele já não servir é problema do consumidor. Dentro da análise do ciclo de vida, o que a pessoa vai fazer com o produto depois que ele já não tiver mais a sua utilidade é a cargo da empresa, a responsabilidade da empresa de quem produziu. Então, quando a gente fala de pós-consumo, é isso, sobre esse impacto gerado, esse descarte feito muitas vezes de forma incorreta, ele acaba sendo responsabilidade da empresa e a empresa precisa pensar também em como que esse produto será descartado, se ele será coletado, se ele será se ele será transformado em outra coisa, se ele irá para o processo de reciclagem, enfim. Isso tudo fica a cargo da empresa. Quando nós falamos de gestão da qualidade ambiental total, que é o GQAT, nós estamos falando na integração tanto da questão ambiental em todas as áreas da empresa, pensando em qualidade. Então, nós estamos falando sobre metas e objetivos muito claros no sentido ambiental, no sistema de gestão ambiental que seja muito robusto, monitorando o contínuo desempenho ambiental dos processos para minimizar o impacto no ambiente através da qualidade. Então, a gente vai ter um sistema de análise, de acompanhamento, de monitoramento constante e robusto durante o processo de produção, focando na qualidade do meio ambiente e também na qualidade do produto final que será entregue. Outra abordagem muito conhecida e muito utilizada é a produção mais limpa, que é o P mais L. Se trata de uma estratégia de prevenção da poluição. Então, o objetivo acaba sendo eliminar todo tipo de geração ou emissão de resíduos desde a sua fonte, lá desde o princípio, desde o início, em vez só de tratá-lo após a sua formação. Então, vocês lembram que nós falamos anteriormente sobre olhar para a origem, evitar do princípio de prevenção, em que a gente evita que determinado dano seja gerado, em vez de simplesmente mitigá-lo ou tratá-lo posteriormente. Então, não adianta eu simplesmente comprar créditos de CO2 no intuito de melhorar a qualidade do ar. Eu tenho que tratar desde o início, desde as suas emissões. Então, o P mais L, ele trabalha com processos produtivos e o uso eficiente dos recursos. Então, aqui mais um dos pilares da ecoinovação, com o intuito de reduzir tanto o consumo de matéria-prima, quanto água, quanto energia, etc., qualquer tipo de insumo, e também minimizar a geração de emissões tóxicas. Então, a gente vai falar de um sistema de implementação de práticas que podem ser tecnológicas, mas muitas vezes podem ser também processuais, e que vão incluir substituição de materiais perigosos, pensando em alternativas mais seguras, com menos impacto, menor impacto. Nós podemos pensar em reciclagem de subproduto, reutilização de água e energia, etc., e até pensar
em processos de economia circular, mas isso eu vou falar mais especificamente mais para frente. Nós também temos um outro princípio que está especificamente focado para o desenvolvimento de produtos voltados, relacionados com design, que é o Design para o Meio Ambiente, DFE, que se trata em uma série de estratégias, desde a seleção de materiais de baixo impacto até a melhoria e otimização de recursos que já existem, ou até mesmo minimização de recursos que facilitem a reciclagem e a utilização. Então, nós podemos pensar desde materiais que são reciclados ou renováveis, designs que sejam modulares e de fácil desmontagem, reciclagem, redução de consumo de energia durante a produção ou uso do produto e afins. Então, eu vou dar alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Dentro da moda, existem fornecedores de tecido que utilizam matéria-prima de algodão com PET reciclado, ambos reciclados, né? Então, a gente vai ter fios de algodão reciclado e de PET reciclado misturados. Ok, isso pode ser uma solução legal para retirada desses materiais, né, de descarte do meio ambiente. Porém, essas peças, elas não podem passar novamente por um processo de reciclagem, porque nós não conseguimos mais separar as fibras de PET das fibras de algodão. Nós não conseguimos fazer produtos novos a partir disso. Então, quando a gente pensa em um processo de reutilização, esses tecidos eles poderiam ser tecidos distintos. Um tecido somente com o PET reciclado e um tecido somente com o algodão reciclado, para que futuramente nós pudéssemos passar pelo mesmo processo e a gente ter novos tecidos a partir disso. Então, alguns materiais, por exemplo, que não podem ser reciclados porque eles vêm, por exemplo, qualquer produto que a gente compra que vem uma parte de papel e algo de plástico em cima, no entorno, nós não conseguimos reciclar nem o papel da embalagem, nem esse plástico que fica sobreposto, porque a gente tem ali uma cola que está sujando o plástico e sujando o papel, tornando ambos não recicláveis. Um outro exemplo, né? Muitas empresas acham que simplesmente ter refil para os seus produtos, geralmente de cosmética, eles são uma forma muito viável de ser sustentável. Quando, na verdade, as embalagens, aquelas molinhas, aquele tipo de plástico, é um tipo de plástico que é raramente reciclável. Geralmente, a maior parte deles não pode ser reciclado. E, para quem não sabe, existem plásticos que podem ser reciclados e plásticos que não podem. Tá? Então, na embalagem tem um código, tem um símbolo que indica se ele pode ou não ser reciclado. E, geralmente, esse tipo de plástico molinho, que vai, né, que a gente coloca nas embalagens, né, enche novamente as embalagens, ele não pode ser reciclado, enquanto que aquela embalagem mais grossa, aquele plástico mais duro, geralmente ele é reciclado. Então, aqui fica um ponto de atenção também, né? Nem sempre gerar esses refis ele é a melhor forma de se lidar com questões ambientais. E nós temos um outro princípio que não é só da ecoinovação, mas também da inovação em si, que é a inovação aberta e colaborativa. Então, quando a gente fala de inovação aberta, trata-se de empresas que elas se abrem para dialogar, para absorver, para trocar e contratar startups, pequenas empresas que estão ali em processo de desenvolvimento de soluções e muitas vezes ainda não tiveram ali um investimento, etc., e acabam unindo essa necessidade das grandes empresas com essas microempresas, essas startups que estão ali ainda embrionárias e acabam gerando essas soluções voltadas para essas grandes empresas. Então, é algo que é cada vez mais comum dentro do movimento de inovação, a gente ter essa colaboração. Muitas empresas de grande porte já têm um núcleo de inovação e já tem investimento em startups específicas, né, que vão trazer essas soluções que elas precisam. Então, muitas empresas já fazem isso. E isso acaba sendo muito importante dentro
do desenvolvimento, porque se você simplesmente fizer toda uma pesquisa do zero, né, desenvolvendo, contratando pesquisadores, talvez seja muito mais caro, muito mais custoso, muito mais demorado chegar em determinada situação, em determinada solução, sendo que muitas vezes uma startup já fez todo o processo de desenvolvimento. Muitas vezes startups vêm da própria universidade, vêm da própria academia, com soluções já cientificamente provadas, então acaba sendo uma parceria muito interessante. Alguns desafios, então, para a eco-inovação. Os custos iniciais, eles podem ser custos elevados, porque muitas vezes a gente vai precisar de pesquisa, de desenvolvimento, de tecnologias. Por isso que a parceria com outras empresas ou com startups acaba sendo muito interessante, porque acaba tirando todo esse peso inicial de investimento que as empresas precisariam ter. Quando nós falamos de risco, também nós podemos trazer a adoção de práticas e tecnologias inovadoras que são arriscadas. Então, esse risco é importante ser quantificado e ser analisado, entendendo qual é o investimento que precisa ser feito, né? Porque nós temos, quando a gente fala de inovação, nós estamos falando de risco, não é? Com inovação não seria diferente. Muitas vezes nós temos, né, falta de conhecimento interno ou capacidade interna das pessoas da empresa. Então, muitas vezes a empresa quer trabalhar com inovação, mas não tem uma cultura voltada para isso, tampouco pessoas que tenham ali esse conhecimento ou estejam desenvolvidas nesse sentido para liderar e colocar em prática esses processos de inovação. Então, muitas vezes é necessário buscar mão de obra específica, mão de obra qualificada para trazer esse movimento e essa mudança também, de alguma forma cultural, para que as empresas consigam colocar em prática. Quando nós falamos de governança, né, que vai ser um assunto da terceira aula, mas eu vou simplesmente trazer alguns pontos para vocês já irem se habituando, existem algumas questões relacionadas que vão ser impeditivos. Então, muitas vezes a legislação ela ainda não está muito clara, às vezes ela é insuficiente, às vezes ela é inexistente. Então, existem algumas questões relacionadas à regulamentação que ainda podem ser algumas barreiras para a empresa conseguir colocar em prática. Muitas vezes existem incentivos que são controversos. Então, por exemplo, algumas políticas, elas acabam incentivando de maneira financeira empresas como grandes players do agronegócio, que é uma das indústrias que mais polui e que mais destrói o meio ambiente, assim como empresas de combustíveis fósseis, que vêm na sequência em relação a isso, em vez de estimular, por exemplo, empresas de investimentos, empresas de energias renováveis ou até mesmo pequenos produtores, né, produção de alimento com base em agroflorestas. Então, existe todo um incentivo que muitas vezes vem das políticas públicas que ele acaba sendo ambíguo. Nós também temos algumas barreiras comerciais e regulatórias que se referem a algumas tarifas, algumas barreiras comerciais que dificultam a entrada de determinadas tecnologias nos mercados globais, que vão ter ali como base regulamentações que são complexas e bastante burocráticas e geralmente acabam tomando um tempo muito grande para adentrar nos mercados quando elas conseguem. Tá? E eu não estou falando somente a nível de Brasil, isso é algo que acontece em diversos locais do mundo, diversos países. Tá? Barreiras culturais. Então, aqui a gente tem a principal barreira relacionada a isso é sobre cultura de curto prazo, com foco no lucro por parte das empresas. Então, aquilo que a gente falou, né? Dentro do sistema em que a gente se encontra, obviamente, as empresas estão focadas em lucratividade, mas quando essa ânsia por lucratividade ela é extremamente imediatista e se coloca acima de qualquer outra coisa, isso acaba sendo uma barreira para a inovação. Então, empresas que têm
esse tipo de cultura dificilmente vão conseguir trabalhar com eco-inovação, que é algo que vai ter um retorno provavelmente de médio a longo prazo e vai ser um processo um pouco mais lento. Outra coisa é resistência à mudança e inércia organizacional. Então, como eu falei anteriormente, muitas vezes a gente vai ter ali um corpo de pessoas que vão ser pessoas que vão resistir à mudança, não vão ter os conhecimentos técnicos ou até mesmo conhecimento de maneira geral sobre o tópico e vão acabar sendo uma barreira para que essa mudança aconteça. E eu acredito que esse seja um dos maiores dificultadores quando a gente fala de ESG em corporações. Então, trabalhar com a mudança cultural, essa mudança na estrutura da empresa, para que as pessoas vão se adequando aos poucos a este processo de mudança é essencial. E outra barreira que também é cultural e organizacional é a falta de colaboração e compartilhamento de conhecimento. Então, muitas vezes, organizações estão trabalhando com o mesmo objetivo e acabam mantendo sigilo extremo sobre determinados pontos, sendo que uma parceria poderia beneficiar ambas, poderia haver troca de informação, poderia ali ter algum tipo de desenvolvimento conjunto, unindo forças de forma cooperativa, e isso acaba impedindo muitas vezes a inovação, porque ficam duas cabeças pensando de forma separada e demorando anos para colocar em prática algo que, se juntas, né, poderia estar aí muito antes já validado. Sobre o futuro da ecoinovação, então a gente tem aqui alguns pontos bem importantes para a gente falar, que é a economia circular. Ela também é conhecida como Cradle to Cradle, que significa do berço ao berço, e ela está bem relacionada com um dos pilares que a gente falou em cima, anteriormente. Ele acaba sendo uma alternativa àquele processo linear de desenvolvimento que a gente está acostumado, que é extração, consumo, descarte. Aqui na economia circular, a gente tem desde a origem dos insumos, eles já vêm de algo que foi produzido e consumido anteriormente. Então, tudo aquilo que ficou no pós-consumo, ele de alguma forma vai abastecer inicialmente esse processo de produção de algum outro produto, seja dentro do mesmo setor, seja de setores diferentes. Então, a gente não vai mais ter essa linearidade de produção, extração, produção e descarte, mas sim a gente tem produção, não vai ter extração, a gente tem ali matéria-prima, a gente vai ter a produção, consumo, descarte. Quando isso for descartado, ele automaticamente vai de volta para o processo de produção de outro produto, do mesmo setor ou não. Quando nós falamos de bioeconomia, nós estamos falando de uma mudança em relação aos recursos, à utilização dos recursos biológicos, ou seja, sejam plantas, micro-organismos, enfim, que são voltados para a produção de alimentos. Então, a bioeconomia ela vai promover essa substituição de recursos não renováveis por alternativas que são renováveis e biodegradáveis, na redução do impacto ambiental e na promoção da sustentabilidade. Então, uma das questões que nós mais estamos falando ultimamente é em relação à transição energética. Ela é cada vez mais necessária e mais urgente. Então, fazer a transição energética dos grandes combustíveis fósseis, né, da extração de combustíveis fósseis, para alternativas biodegradáveis, é algo imperativo. Então, a bioeconomia ela vem muito nesse sentido. Agora, relacionado à tecnologia, nós temos dois pontos que são bem interessantes. Então, a inteligência artificial, com esse grande potencial de gerar dados, de análise de dados, enfim, consegue identificar padrões que são complexos, né, dentro de determinados dados e gerar novos insights para a gente identificar oportunidades e também otimizar o desempenho ambiental. Essas inteligências artificiais hoje já conseguem fazer, inclusive, análise de cenários.
Então, a gente consegue programar alguns cenários distintos dentro da corporação, dentro de determinado projeto, fazendo com que ele analise, né, dentro desse cenário, esse projeto, o que aconteceria com ele, o que aconteceria dentro desse outro cenário. E a gente conseguir validar esses MVPs de forma muito mais rápida e inteligente. A biotecnologia, ela acaba indo muito na direção do que nós acabamos de falar, né? Porque permite a produção de materiais, de produtos, né, químicos, enfim, a partir de recursos biológicos renováveis. Então, aqui a biotecnologia está muito relacionada com a bioeconomia, porque o objetivo é o mesmo. Então, a bioeconomia vai se utilizar muito nos conhecimentos de biotecnologia para a criação de produtos que tenham baixo impacto, o menor impacto possível e sejam renováveis. A ecoinovação, ela vai acabar ganhando um espaço central na construção desse futuro mais sustentável dentro desse sistema em que nós vivemos. Hoje em dia, não é possível se falar de futuro sem falar de sustentabilidade. E também não é possível falar de futuro na inovação sem a gente falar de eco-inovação, de sustentabilidade, né, dentro da inovação. Então, uma inovação que é voltada para questão, né, sociais, questões ambientais e também, obviamente, de governança. Então, hoje em dia, a gente sabe que as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, a escassez de recursos naturais, elas estão formatando um novo paradigma, uma nova estrutura do planeta. E nós precisamos nos adaptar também, enquanto mercado, enquanto empresas, enquanto inovadores, para que isso aconteça também. Então, aqui a inovação ela vai ter esse papel central nos próximos anos para formatar esses modelos de negócios e essas formas de inovação. É importante a gente lembrar também que as mudanças climáticas saiu na Forbes a semana passada, eu acredito, que a previsão, né, de impacto nos negócios seja um decrescimento do mercado em cerca de 19% até meados de 2040, né, até 2050. Então, o mercado ele também vai sofrer em relação a isso. Então, principalmente se a gente está voltado em um sistema voltado para o crescimento, voltado para a acumulação de riquezas, a acumulação de lucros, esse próprio sistema está causando a sua destruição, pois é esse sistema o responsável pelo aquecimento global, pelas mudanças climáticas que, no decorrer do tempo, vão causar o encolhimento da sua própria economia em vez da expansão, como é o seu objetivo. Então, se algo não for feito de forma imediata, esse modelo ele não vai sobreviver. Então, é essa mensagem que a gente também tira a partir dessas análises que a gente trabalha. Então, à medida que as empresas, os governos e a sociedade, né, elas entenderem que é essencial fazer essa transição para uma economia de baixo impacto, né, a ecoinovação ela vai acabar sendo uma prioridade estratégica. Vai ser a estratégia que vai impulsionar a transformação, né, e talvez até mesmo conseguir impedir que esse modelo ele se desfaça. Então, talvez a ecoinovação seja a chave para que isso, de fato, se torne o caminho. Então, o papel da ecoinovação vai ser, de fato, essa integração de questões ambientais, questões sociais na tomada de decisão das empresas, fazendo também uma colaboração com o uso de tecnologias inovadoras e soluções que são orientadas para o meio ambiente. Então, bora construir um futuro mais sustentável?